disciplina, irmãos, existe a disciplina preventiva. Qual é a disciplina preventiva? É aquela que o pastor, ele previne ela. Ele previne por meio do que? Da Bíblia, da palavra. Pregando a Bíblia. Pregando a Bíblia, eu tento incentivar o irmão a não pecar, a andar em santidade, a andar de acordo com a vontade de Deus. Se chama disciplina preventiva. Só que depois que o irmão peca, que o irmão comete um erro, aí vem a disciplina punitiva. Disciplina punitiva. O irmão vai ser punido com a disciplina, certo? A disciplina punitiva é quando o irmão pecou, o irmão ele fez algo que desabonasse tanto a igreja, está de acordo? Ele está contra a Bíblia, não está andando de acordo com a Bíblia, está pecando diante de Deus. Todo pecado, você sabe que nos afasta de Deus. Então, todas as vezes que o irmão erra, e detalhe, a disciplina, irmãos, a disciplina, ela pode ser vista assim. Nem tudo que o irmão fez, o irmão pecou, o irmão errou, nem toda disciplina, ela pode ser pública. Nem toda disciplina pode ser exposta. Nem toda disciplina, ela tem que ser pública. Existe disciplina que ela pode ser feita no âmbito privado. Somente o pastor, com aquele irmão, aí o pastor disciplina aquele irmão, fala para a igreja, mas não diz o porquê que o irmão está sendo disciplinado. Agora, uma vez que o irmão cometeu se torna público, tanto para a igreja quanto para a comunidade lá fora, aí a disciplina tem que ser pública. Para que os que souberam do que ele fez, saibam que a igreja não concorda com o que ele fez e disciplinou ele, afastou ele das funções que ele exercia e ele agora está só no banco participando dos cultos. Tem pecados que você comete, por exemplo, se você cometeu um pecado contra a tua esposa, não é aceito somente você confessar para você mesmo. Jesus, eu pequei contra a minha esposa, me perdoe. Não. Qual é o certo? Você chegar para ela, confessar o teu pecado, dizer, minha filha, é o seguinte, eu te traí, cometi um pecado assim. Aí ela vai te perdoar ou não. Se você pecou e não confessou para ela, a tua oração diante de Deus não é aceita. Tu está indo no pecado. Tu está indo no pecado. Porque você pecou contra o teu corpo. Se o irmão cometeu um pecado, por exemplo, qualquer tipo de pecado que não se tornou público, você pode muito bem orar para Deus e pedir perdão dos teus pecados na igreja. Não precisa se tornar público. Você pode chamar os dois e dizer, irmão, fulano e beltrano estão disciplinados, eles estão afastados dos cargos até que sejam restabelecidos. Pronto, não entrou em detalhe, não expôs o irmão, não expôs a irmã, porque a questão da disciplina, irmãos, tem pastor que usa a disciplina como arma. Disciplina não é arma de pastor. Disciplina não é arma de pastor, porque às vezes o pastor, ele pode usar disciplina para desabafar, entendeu? Para expor o irmão, para expor a irmã. Disciplina, ela não deve ser de forma nenhuma para matar o irmão. Não. A disciplina é terapêutica. É para ajudar o irmão. Certo? Não é arma de pastor. E tem outro detalhe, o irmão que pecou, se ele sabe que o pecado dele se tornou público, ele tem que aceitar a disciplina de forma pública. Claro. E outra, irmãos, a questão da disciplina, ela não tem imparcialidade. Porque se o irmão que pecou, ele tem um dinheiro, e o outro que pecou não tem, e aí eu trato assim, botando na cabecinha do outro que tem dinheiro, e o outro eu exponho o caso dele diante da igreja, isso aí o pastor está errado. Porque na disciplina não deve haver imparcialidade. Todos têm que ser tratados igual. Até para dirigente e pastor, o tratamento tem que ser igual. O que significa o tratamento individual? Vai só tu e ele. 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aí aqui ele vai tratar de forma privada. Primeiro individual, agora de forma privada, só com alguns irmãos, não com todos, com alguns, certo? Pessoas sinceras, pessoas crentes, porque às vezes tu leva um fofoqueiro para tratar o assunto, com tal irmão, aí aquele fofoqueiro que estava contigo lá naquela casa, quando sair de lá, ele vai espalhar.
vai espalhar. Entendeu? E às vezes o irmão confessa algo para o pastor, e o pastor também não sabe guardar segredo. Às vezes o pastor, ele solta, ele abre a boca, para quem não deveria falar, ele fala. Aí aquilo que era tratado no privado ou no individual, vai se tornar público. Vai se tornar público porque o pastor falou que não deveria falar e falou para alguém que não deveria falar. Entendeu? Terceiro, e se não as escutar, diz-o à igreja. Agora aqui vai se tornar público. Diz-o à igreja. A disciplina, ela tem que ser comunicada primeiramente a quem vai ser disciplinado. Porque às vezes você disciplina o irmão e ele não está nem no culto, ele nem sabe. Quando o irmão veio lá fora, você foi disciplinado, o pastor disciplinou ontem. Como é que é? Nem falou comigo. Está errado. Primeiro, comunique o irmão que ele vai ser disciplinado. Comunique ele que ele vai ser disciplinado porque ele não está andando de acordo com a Bíblia. Aí sim, traz a disciplina dele para a igreja e disciplina ele perante a igreja. Pessoas que pecam numa igreja, numa congregação, e saem dali e vão para outra, tentando fugir da disciplina. Está errado. O camarada que sai de uma igreja, ele peca numa denominação, numa congregação, e sai dali para ir para outra, para não receber a disciplina naquela, ou para fugir da disciplina, ele continua com o mesmo pecado, continua no mesmo erro, e pode parar no inferno. Quando ele vai para uma denominação, ele muda de igreja, chegando lá, ele confessa o erro dele, diz ao pastor, é o seguinte, eu venho da igreja tal, mas eu estou disciplinado. Eu cometi meu erro, eu quero cumprir a minha disciplina. Eu não quero ficar lá por motivo de vergonha, de vexame, ou tem irmãos que passam por mim, fazem cara feia, entendeu? São várias questões. Mas tem pessoas, Jonathan, que sai da igreja e vai para outra, para ele não deixar os cargos, para ele não deixar de pregar, para ele não deixar de ser o profeta, para ele não deixar de ser o pregador. Mas só que ele vai com ele e não confessa. Não confessa. Não, tem a maioria deles que não confessa. Não confessa. Não confessa a disciplina. Irmão, o pastor da disciplina, não, só disse que está desviado e quer voltar para Jesus, entendeu? Está no erro. O irmão saiu daqui disciplinado, ou saiu daqui fugindo, para não receber a disciplina, vai para outra. O pastor da igreja de onde o irmão era, ele deve entrar em contato com o pastor da atual igreja que o irmão foi, se encontra, e expor para ele o caso. Ó, o irmão está aí, mas ele está disciplinado aqui. Não quer dizer que eu não posso dar para ele a paz do Senhor. A paz do Senhor. Porque o irmão está disciplinado, eu não posso dar para ele a paz do Senhor. Aí está errado. Tem irmão que vira até a cara, né? Outra coisa é o seguinte, que se eu estou na igreja, se eu cometo um pecado, se eu errei, eu tenho que aceitar a disciplina. Eu tenho que aceitar a disciplina. Se eu estou aqui, eu entendo que isso aqui é de Deus, que a igreja é de Deus, que quem comprou ela foi Cristo. Eu não posso ficar nela de qualquer forma. Porque lá fora eu fazia isso, eu pintava e bordava, eu estou na igreja agora, eu continuo fazendo a mesma coisa. Não dá. Se você vier para a igreja, você tem que querer transformação. Tem que mudar. Tem que mudar. Se quiser vir para a igreja, se quiser fazer a obra de Deus, tem que ter transformação. Quando você vai para Isaías 6, quando ele vê o trono de Deus, o Senhor assentado e os serafins, aí ele vai gritar: ai de mim, porque eu estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. O Senhor, ele estava com tanto medo, ele disse: eu vou morrer agora. Eu vou morrer. Porque ele tinha ideia do que era santo, irmão. Ele tinha ideia do que era sagrado. Hoje em dia, sabe o que está acontecendo? Tem muita gente na igreja e não tem ideia do que é o sagrado e do que é o profano. Não sabe nem o que Não sabe nem o que é. Ele está na igreja, a igreja para ele é como se fosse um shopping. É como se fosse a casa dele. Aí na igreja ele está mexendo no celular, está mastigando o chiclete dele, ele está conversando, está pensando em outra coisa. Ele não entendeu que aqui é um lugar santo. Quando ele falava isso, ele disse: e um dos serafins voou até o altar e tirou uma brasa, como Atenais, e tocou aonde? Nos lábios dele. Aí quando Deus disse assim: ó, a quem enviarei, quem há de por nós? Aí ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí ele só disse isso, e Deus só aceitou ele falar, e Deus só ouviu ele falando,
quando Deus toca, o serafim disse, esse que essa brasa tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado foram os teus pecados. Aí depois, durante o diálogo, Deus pergunta, quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí o profeta, já purificado, com a língua queimada, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. A vida dele já estava transformada. Ele já estava purificado. Então, irmão, se quer estar na igreja, tem que estar de acordo com a Bíblia. Se não está de acordo com a Bíblia, vai ser disciplinado. Vai ser disciplinado. Fala, Jesus, que teu servo que eu... E a disciplina é terapêutica. A disciplina não é para matar o irmão. Quando você pega o Antigo Testamento, no meio do arraial de Israel, alguém leproso, ele não podia ficar no meio do povo. O sacerdote vinha, avaliava ele, analisava se ele está com lepra. Deixa ele separado do arraial, deixa ele até ele se curar. Depois que ele se recuperava, se curava, ele voltava a ser disciplina. Quando o camarada é disciplinado, irmão, ele é afastado dos cargos. Não tem como ele estar disciplinado e estar regendo o vocal. Que moral ele vai ter? Que moral o pastor vai ter se ele errou, ele está afastado da convenção, continua na frente da igreja? Não tem moral. Ele falou de Davi, falou de Pedro. Primeiro, Davi é Antigo Testamento, tem nada a ver com a igreja. A igreja não é nem mencionada no Antigo Testamento, nenhum profeta de forma direta. Pronto, igreja e Israel é totalmente diferente. Pastor de rei é totalmente diferente. Segundo, o pecado de Pedro foi de negação. Negar. O pecado de Pedro não foi de adultério. Não. O pecado de Pedro não foi de pedofilia. Não. O pecado de Pedro foi de negação. Negou. Jesus perdoou ele. Entendeu? Agora a tratativa com quem é pedófilo, traidor, é totalmente diferente. Perdoa, mas restituição não tem como, porque perdeu a moral diante da comunidade, diante da igreja. Ele foi pronto. Mas Marcos, por que é que tem que haver disciplina? Primeiro porque nós estamos tratando de assunto santo. Assunto santo, irmãos. Não dá para ficar na igreja de qualquer jeito. Não, a disciplina, ela deve ser aceita, porque Deus é santo, irmãos. Deus é santo. Para estar aqui, você tem que ser santo. Ser santo, porque eu, o Senhor, sou. Deus teve que trabalhar muito na vida dos judeus para mostrar para eles o que é coisa santa. Deus trabalhou com o dia santo, Deus trabalhou com festas santas, Deus trabalhou com tecidos santos, para tentar colocar na mente deles, dos judeus, a ideia de santo, a ideia do sagrado. O sacerdote, ele tinha uma faixa na cabeça, meu irmão, aqui ó, o nome escrito, santidade ao Senhor. Ele tinha que colocar essa faixa. Ele entrava, quando ele ia oferecer o sacrifício, ele tinha que amarrar a faixa aqui, escrito santidade ao Senhor. Aquela santidade ao Senhor ali era tanto para ele, quanto uma declaração que ele estava vendo ele. Para quem estava vendo, né, irmão? Porque a santidade, que tu está santificado, tu tem que entender isso, e os irmãos têm que ver também que tu está santificado. A igreja, ela aceita todo tipo de pessoa, sim ou não? Sim. Ela aceita. Ela aceita. E quando o camarada vem lá no mundo, ele vem ferido, ele vem baleado pelo pecado. A igreja recebe ele e trata ele. Agora, se ele quiser continuar na igreja, ele tem que querer mudança. Ele tem que querer mudança. Entendeu? Porque se ele quer vir para a igreja, mas continuar fazendo o que ele fazia lá fora, primeiro, não vai adiantar nada para ele. Segundo, ele só vai denegrir o corpo. Ele só vai causar escândalo na igreja, ele só vai tornar a igreja mal falada lá fora. Tem muitos atores por aí, cantores famosos, que estão dizendo que são cristãos agora, que frequentam a igreja, mas continuam praticando a mesma coisa que faziam. Na mesma prática. Na mesma prática. Se quiser vir para a igreja, tem que ser santo. Porque a igreja é um lugar santo. A igreja é santa. Deus é santo. Aqueles que fazem parte da igreja são santos. Por isso que a disciplina tem que ser exercida no meio da igreja. Senão a coisa desanda. O propósito da disciplina bíblica não é para expor o irmão. Tá? Não é para escandalizar o irmão. Não é para matar o irmão. Não. A disciplina, ela é terapêutica. É para ajudar o irmão. Para que o irmão veja, para que o irmão, quando for disciplinado, afastado dos cargos, ele sinta a necessidade da igreja, a necessidade do que ele fazia. Ele sinta isso. E outra coisa, o
irmão disciplinado, irmãos, ele não pode ser esquecido pela igreja. Se ele foi disciplinado, ele tem que ser acompanhado, visitado, amado. Os irmãos podem visitá-lo, ler a Bíblia para ele, continuar cantando com ele. Ele está disciplinado, ele não é do mundo. Ele está ferido. Ele está ferido, ele quer ajuda. E nesse momento aí acontece o que o Jota falou. Muitos são disciplinados e não voltam mais para a igreja, diziam. Porque parece que ele está desviado. Não, ele não está desviado. Ele já está disciplinado. Tem pessoas que são disciplinadas, mas continuam vindo para o culto. Continuam vindo para as reuniões, adorando a Deus, glorificando a Deus. Porque ele quer ser crente, foi só um vacilo. Mas se ele está disciplinado, Jesus vier, ele não sobe. Porque a igreja desligou ele. E tudo que foi desligado na terra será desligado no céu. Que antes da igreja desligar ele aqui, ele já foi desligado lá. Não é o contrário. A gente pensa que desligando ele aqui, ele é desligado lá. Mas não. O que a igreja desligar na terra terá sido. Isso é, já foi primeiramente desligado lá. Já foi. Agora é desligado aqui. Na terra. Então, uma vez que ele está disciplinado, mas ele reconhece que ele errou, confessou o pecado para a igreja, se arrependeu, não pratica mais, está disciplinado, tá, mas ele já foi ligado lá com Deus. Ele não foi ligado aqui ainda. Aí entra aquela Mas foi lá. Então, com Deus ele já está quite. Com a igreja ele ainda está disciplinado. Porque terá sido, o que ligar na terra, terá sido ligado lá. Então, primeiramente é ligado lá. Se Deus não ligar lá, a igreja não liga aqui. Se Deus desligar lá, a igreja liga aqui. O interruptor que tem é Deus. Se não houver disciplina, o irmão lá fora que peca, que adultera, que faz tudo de errado, ele não é disciplinado na igreja. Quando alguém passar em frente à igreja, vai dizer, rapaz, está vendo lá no culto, aquele lá? Aquele ali trai a mulher dele com tantas mulheres. Olha lá, sentado lá no culto lá. O nome do Senhor é blasfemado. Está vendo aquela irmã lá do regente lá, a regente do vocal, aquela irmã ali, aquela trai o marido dela, aquela ali faz isso, aquilo outro. É desonrado o nome de Cristo. É desonrado. É por isso que tem que haver disciplina. Porque a disciplina é para manter a honra de Cristo. Número 2, a disciplina é para frear o comportamento pecaminoso. Se o camarada vem pecando na igreja, pecando, e o pastor não faz nada, ele vai continuar pecando. Vai morrer no pecado. Vai continuar pecando, porque ele vai continuar pecando de forma desenfreada. A disciplina é para colocar freio. Te conserta, rapaz. Te ajeita. Para tu continuar no corpo. Para tu continuar na igreja. Trabalhando para Jesus. Continua com saída de pecado, tu vai para o inferno. E a igreja pensa em salvar ele. Como? Disciplinando. Porque se der corda, ele vai cambaleando até o inferno. Aí a disciplina freia ele. Para ele ter a consciência de que, rapaz, o pastor disciplinou, eu não vou tomar no vocal, eu não sei mais, eu não tenho mais no cargo, o irmão falando de Paulo está disciplinado, ele está sem a paz. Não quer dizer que eu não posso dar paz para ele. Jesus disse assim, ó, quando entrares numa casa, saudei com a paz. Foi, tenha paz quando entrar na casa. Se a casa não tiver paz, ela volta para você. Então, se Jesus não deu dar paz, até para o ímpio, até porque não é crente, não dá paz, quanto mais para o irmão, porque a gente não tem que entender que uma coisa é você cair no caminho, outra coisa é você sair do caminho. O irmão, ele só caiu no caminho, é um soldado ferido. Um soldado que foi ferido pelo pecado, pelo adultério, está ferido. Vamos pegar esse soldado ferido, ajudar, tentar levantar ele. E a primeira forma que a igreja conta de ajudar ele, levantar ele, é disciplinando. Mas a disciplina é uma disciplina corretiva, para ajudar ele, bíblica. É um pastor que ama, mas disciplina com dó no coração, porque tem que disciplinar. Se o pai ele disciplina o filho, nenhum pai gosta de disciplinar o filho. Às vezes o meu filho, eu disciplino ele fica alguns dias sem celular, sem ver TV, aquilo me dói, mas eu tenho que disciplinar ele. Então a disciplina, quando ela é feita com amor, ela é bem feita. Está fazendo bem. É o bem. É o bem que você está fazendo. É o bem que você está fazendo. Para você bater,
primeiramente você tem que amar. Porque você vai bater mais Se amando. bater com ódio, é Tem com ódio, aí você espanca mesmo, você. bater teu filho. Se o filho está errado, o pai tem na hora. que corrigir. E o pai corrige porque o pai ama. A igreja corrige porque a igreja ama. E o pai ama O pastor disciplina porque o pastor ama. Essa é a verdade. E muitas vezes a disciplina punitiva, corretiva, ela não resolve, às vezes porque a disciplina cirúrgica. Olha, cirúrgica. Cortar, amputar. Às vezes o membro ele pode ser excluído. O camarada, se ele não quer aceitar a disciplina, ou ele foi disciplinado, mas continua no erro, a igreja pode Você deu amputar, entendeu? Por exemplo, se o camarada vai para a internet e fala mal da igreja todo tempo, aí o pastor chama ele, irmão, fala com isso, está falando mal da igreja, não tem. Disciplina ele continua falando, pronto, não vai ser. Não, porque ele não quer lá na tua igreja, não quer ouvir a igreja, não quer ouvir o pastor, não quer está com a Bíblia, ele vai ser amputado. É a disciplina cirúrgica. Só que isso não impede que ele vir para a igreja, ninguém vai pedir ele de entrar na igreja, ele pode vir, a igreja é um lugar para todo mundo. Só que ele não faz mais parte do rol de membros do corpo, ele não pode mais opinar em nada. Ele não tem mais, não pode pegar as cargas, não pode receber carne,